Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora mais uma vez só com vontade, com ânimo, né? Imaginando assim que vocês não só almoçaram hoje, mas estão empolgados para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que alguns não gostam de falar esse negócio de morrer é lucro, né? Mas estamos falando de uma verdade, não de uma expectativa para nada que vai acontecer depressa, ok? Então repita comigo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, essa declaração de Paulo vem dentro de um contexto específico. Se nós dermos uma olhadinha aí em Filipenses, né, no capítulo 1, você percebe que ele vai continuar dizendo, eu vou ler aqui a partir do 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Outra tradução diz: estou em aperto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Basicamente, Paulo está falando de duas perspectivas diferentes. Como ele encara essa vida e como ele encara o pós-vida. Em relação ao pós-vida, que é estar com Cristo, que ele mesmo declara no versículo 23, que é incomparavelmente melhor, essa era a razão pela qual ele diz: eu estou em aperto, eu não sei o que escolher, né? Morrer é lucro, porque para nós a morte não significa de forma alguma o fim da existência. Para nós estamos em Cristo, ela é uma certeza de uma passagem para um lugar, para uma condição melhor e para estar com aquele que tanto amamos e por quem somos tão gratos de uma grande salvação. É a oportunidade de estar com Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo, ainda que classifique essa partida e a consequência dela de estar com Cristo como incomparavelmente melhor, como lucro, basicamente a escolha dele é como se ele dissesse: mas o céu pode esperar. Eu tenho mais coisas para fazer na terra, eu posso enriquecer a vida de muitas outras pessoas enquanto o céu me aguarda. Então ele define qual é o padrão de vida nele enquanto os céus o aguardam. O padrão de vida dele é definido pela frase: para mim, o viver é Cristo. E eu quero tomar justamente essa frase do apóstolo Paulo, como mencionei há pouco, como tema da nossa mensagem: o viver é Cristo. E talvez a melhor forma seja a gente começar questionando o que é que significa o viver é Cristo. Eu, particularmente, quando estou meditando em qualquer texto da Bíblia, eu gosto de fazer algumas perguntas. Gosto de ficar fazendo essas indagações. Eu acredito que o próprio Paulo pode dar a resposta. Aliás, vou usar muitos textos de Paulo hoje, para de alguma forma tentar mostrar qual era a visão, a macrovisão do apóstolo que faz essa declaração: para mim, o viver é Cristo. Bom, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, ele responde que Cristo é tudo em todos. Deixando de lado essa frase em todos para avaliar depois, vamos começar pelo Cristo é tudo. Aqui ele está falando não apenas da importância que o Senhor Jesus tem, mas ele fala além da importância, do espaço, do domínio que ele deve ter, né? Do lugar que ele deve ocupar nas nossas vidas. Quando ele diz Cristo é tudo em todos, ele também indica que aquilo que ele está declarando, para mim o viver é Cristo, e nós vamos ver nas declarações, no ensino de Paulo, que para ele de fato Cristo era tudo, é por isso que ele, né, falava dessa forma. Nós vamos perceber que isso não era uma declaração exclusiva de Paulo, que só ele poderia fazer. Na verdade, é uma declaração que ele faz baseada em princípios, e acredito que com a expectativa de que cada um de nós também pudesse declarar: para mim, o viver é Cristo. Então, para entender o que está por trás dessa declaração, acredito que a gente tem que estudar esse pano de fundo, né? Vou apresentar aqui não de forma exaustiva, mas resumida, um pouco da teologia paulina sobre o lugar de importância que Cristo não apenas tinha na vida do apóstolo, mas deve ocupar na vida de cada um de nós. Depois de abordar em primeiro lugar esse lugar de importância que pertence a Cristo, eu quero falar do resultado desse entendimento, que deve nos levar, né, a um lugar de renúncia
de autonegação e de plena sujeição à pessoa de Cristo. Para então, em terceiro e último lugar, abordar um pouco de como isso afeta aquilo que nós fazemos, né? As nossas ações. Então, eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Em primeiro lugar, né, me permita fazer aqui esse resumo da teologia sobre o lugar que Cristo ocupa. É lógico que isso não vai ser uma aula de cristologia, é o termo que damos à doutrina de Cristo, mas é um assunto no qual, obviamente, nós precisamos nos aprofundar. Muitas vezes na leitura bíblica nós vamos lendo declarações aqui, acolá, e muitas vezes acabamos não sistematizando, não juntando essas declarações. Então, eu quero apresentar apenas algumas delas, que nos ajudam não apenas a rever, mas até a avaliar num nível mais profundo que talvez avaliamos até hoje o lugar de importância de Cristo. Eu quero começar, em primeiro lugar, destacando aqui a centralidade de Cristo nas Escrituras. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, o próprio Senhor declara aos judeus: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E ele conclui: e são elas mesmas que testificam de mim. Se há algo que nós podemos chamar de convergência bíblica do ponto comum, é justamente a pessoa e a obra de Cristo. Não importa se você está estudando o Antigo Testamento antes da vinda de Cristo, né? Não importa se você está lidando com porções da Bíblia que não são promessas claras e explícitas da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, você vai encontrar em toda a Bíblia tipos, figuras, sombras que projetam não apenas a pessoa, mas a obra de Cristo. O próprio Senhor nos comunica isso em João 3,14, quando ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando você vai estudar essa porção de Números 21, que tem a menção, você vai encontrar na tipologia, né, na alegoria bíblica, projeções proféticas de toda a obra da redenção. O Evangelho estava sendo pregado naquele episódio. Eu amo tipologia bíblica, né? Quando você estuda, por exemplo, o tabernáculo, você pode ver tanto verdade sobre a vida espiritual, sobre a igreja, mas a pessoa de Jesus sendo revelada no tabernáculo. Essa tipologia toda, na verdade, tem esse ponto comum, né? Um lugar de convergência. Sempre a centralidade do ensino bíblico é a pessoa de Cristo. Além desse lugar de convergência nas Escrituras, nós podemos reconhecer também no plano e no propósito de Deus esse lugar na pessoa de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, se você puder me acompanhar, versículos 9 e 10, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, pode aparecer um pouquinho diferente, uma palavra ou outra na sua versão, mas a essência será a mesma. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está dizendo que o mistério da vontade de Deus foi revelado. A palavra mistério aqui pode ser trocado pelo seu sinônimo segredo, que a gente conhece mais. Significa que aquilo que Deus manteve de forma velada no Antigo Testamento, apenas de forma simbólica, não era claro, seria revelado a partir da vinda de Cristo e por meio do Novo Testamento. E quando ele revelou o mistério, o segredo da sua vontade, o seu propósito, ele deixou claro que era qual? Fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então aqui nós não temos apenas a centralidade da pessoa de Cristo na revelação bíblica, mas em todas as coisas, nos céus e na terra. Vamos passar agora para Colossenses capítulo 1, que além de apontar o papel e a participação de Cristo, né, na criação de todas as coisas, destaca a sua primazia em tudo. Então vamos lá, Colossenses 1, eu vou ler de 15 a 20. Diz assim, falando de Cristo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode repetir essa frase? Diga: para ter a primazia em todas as coisas.
O texto continua e diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa declaração, de que Cristo não apenas é a imagem do Deus invisível, de que Ele é o primogênito de toda a criação, de que Ele é antes de tudo, tudo foi criado por Ele, tudo subsiste, mas que tudo foi por meio dEle e para Ele. Com todas essas declarações, Paulo chega a uma conclusão: para que Ele tenha a primazia em tudo. Uma outra coisa a ser avaliada é como a palavra de Deus fala, não apenas dele manifestando a imagem de Deus, mas o resplendor da glória de Deus. Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, nos diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É uma referência ao tempo do Antigo Testamento. Mas, nesses últimos dias, e agora está falando do início da nova aliança, registrado no Novo Testamento, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em vários desses textos nós vemos a menção da criação, mas além de tudo isso, a palavra de Deus destaca que esse Criador de todas as coisas abre mão da sua posição como Deus, se torna semelhante a nós para viver e cumprir o propósito da redenção. E o texto que retrata isso lá em Filipenses, no capítulo 2, também apresenta a consequência, aquilo que se seguiu a essa decisão e a esse posicionamento de Jesus, de encarnar, de se tornar homem, de cumprir o plano de salvação que Deus tinha. O texto fala também da grandeza, da exaltação promovida pelo próprio Deus Pai. Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui dos versículos 5 até o 11. A Bíblia diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós começamos a olhar essa muito bem feita retratação das declarações de Paulo, que podemos chamar não apenas da teologia paulina, revelação bíblica para nós, para o nosso tempo, nós não podemos de forma alguma ignorar o lugar de importância que Cristo tem no plano e no propósito de Deus. Esse Deus que se fez nome, que se tornou semelhante a nós, que deu a sua própria vida para nos salvar, nele convergem todas as coisas, ele tem a primazia em tudo, ele é o reflexo da imagem, da expressão exata do ser de Deus, do resplendor da sua glória, foi exaltado. E essas informações vão nos ajudando a entender o que? A declaração que o apóstolo Paulo faz em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Eu acredito que essa declaração que ele faz pode ser entendida a partir do momento que eu e você consideramos que quem está declarando para mim o viver é Cristo, é alguém que entendeu todas essas coisas, que não apenas teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas que conheceu a sua pessoa, que entendeu o seu lugar, o seu papel, a ponto de ser impactado por esse entendimento. E acredito que essa leitura, ela fica muito fácil de ser feita justamente em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, quando o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo
para ganhar a Cristo. Em primeiro lugar, precisamos levar em conta essa declaração dele: o que para mim era lucro, né, eu considero como perda. Aquilo que eu considerava um ganho, eu agora, né, estou atribuindo um valor diferenciado. Apesar de usar linguagens que comumente nós usamos para falar de valores materiais, obviamente não é isso que Paulo está retratando. Ainda que isso seja também uma linguagem, né, que configure definições dos valores monetários, financeiros, o apóstolo Paulo obviamente está aplicando isso não só na dimensão emocional, mas principalmente espiritual. Quando ele está dizendo que para mim era lucro, que para mim era ganho, ele está dizendo aquilo que tinha valor. Mas ele mostra que essa categorização, essa transmissão, essa comunicação de valor, né, passou por uma reformulação. Na verdade, essas coisas que antes eram importantes, muito valiosas, elas desvalorizaram. Elas perderam completamente a importância por conta de um fator decisivo, o que o próprio Paulo chama de o conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Outras versões dizem por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, né? Há uma variação de sinônimos empregados em relação a essa tentativa de definição do conhecimento. Eu, na verdade, gosto sempre de dar uma checada, né, nessas versões diferentes, porque muitas dessas palavras, lá no original grego, elas têm uma amplitude de significados. E às vezes uma equipe de tradutores opta por uma, outra opta por outra. Há uma ferramenta que eu uso bastante, né, que é justamente o léxico e a concordância de Strong. Isso você consegue usar online. Eu, por exemplo, na versão da Bíblia que eu tenho aqui na minha frente, eu toco o dedo na palavra. Ela vai dizer exatamente qual a palavra usada no original grego, qual o seu leque de possíveis traduções, e quando você bate naquele número, ele te permite ver todos os outros versículos da Bíblia onde essa palavra foi usada e como ela foi traduzida. E é interessante, às vezes, essa variação, né? A Almeida atualizada diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Essa palavra traduzida sublimidade, mencionei aqui esses dias, no original grego é a palavra uperetio. Ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Sempre está falando de algo que tem um grande destaque. Então as tentativas de dizer a excelência do conhecimento, a suprema grandeza, na verdade fala de algo que se destaca e destaca muito. Particularmente, avaliando todo o contexto da declaração de Paulo, eu acredito que ele não está apenas adjetivando o conhecimento, por causa da grandeza, do uperetio do conhecimento de Cristo. Eu acredito que ele está dizendo por causa do conhecimento, da grandeza de Cristo. É quando você entende esse lugar de grandeza, de importância, né, que o próprio Cristo tem, e atribui o devido lugar que você compreende a Ele, que diante da importância que Ele passa a ter, as outras coisas que talvez antes nós dessemos até uma importância demasiada, exagerada, elas passam já a não ter o mesmo valor, porque agora nós temos um referencial diferenciado de algo que é muito mais importante de tudo aquilo que um dia já conhecemos. Em 2008 eu tive uma experiência muito forte a partir do entendimento desse texto, né? Dessa experiência de 2008, uma reviravolta aconteceu na minha vida. Em 2018, 10 anos depois, eu cheguei a publicar um material, né? Alguém até me perguntou, eu publiquei um livro chamado Até que Nada Mais Importe, retratando justamente a ideia e o entendimento de que quando Cristo ocupa o lugar da maior importância nas nossas vidas, as outras coisas que antes dávamos muita importância já não são, em comparação a Ele, tão importantes. E esse é o lugar de relacionamento com Deus onde nós devemos entrar. Me lembro que alguém me perguntou, pastor, o senhor levou 10 anos para escrever o livro porque agora finalmente chegou lá? Falei, não cheguei lá depois de 10 anos. Mas graças a Deus, ainda, né, que não tenha chegado onde deveria chegar, não estou mais onde estava. Eu gosto daquela declaração de Paulo em Filipenses 3 meses depois de falar isso. E diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço,
eu caminho rumo, né, em direção ao alvo. Basicamente ele estava dizendo, eu também não julgo ter alcançado, são palavras que Paulo usa, mas não estou aonde estava. A minha, a sua vida deve refletir uma progressão, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma progressão, onde eu e você, ainda que não tenhamos chegado lá, estejamos cada vez mais perto daquilo que é o nosso alvo e cada vez mais distante de onde estávamos. Quem está entendendo, diga amém. Essa mensagem para mim é uma das mensagens mais importantes da minha vida, né? Se você é parte desse rebanho, não ouviu essa mensagem, até que nada mais importe, eu quero recomendar que ouça, ou de preferência, né, que adquire, examine e estude o livro. Eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar de compreensão da importância que Cristo tem, de tal forma que todas as outras coisas, diante do entendimento da importância que ele tem, elas passam, né, a sofrer aí uma reformulação, né? Elas passem, na verdade, a literalmente ser desvalorizadas diante da importância que Cristo passa a ter. Na verdade, nós precisamos compreender que o próprio Jesus, enquanto, né, ensinava os seus discípulos, ele diz em João no capítulo 16, eu vou ler aqui dos versículos 13 até 15, ele está falando, né, da vinda do Espírito Santo, da importância de que ele venha. E o Senhor Jesus diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo é aquele que vem continuar o trabalho iniciado por Cristo. Mas Jesus define, simplifica e resume a obra do Espírito Santo dizendo, ele vai me glorificar. Ele vai seguir transferindo daquilo que é meu para a vida de vocês. Mas quando ele fala sobre ser glorificado, obviamente ele está indicando uma promoção que o próprio Espírito Santo promoveria em relação à pessoa de Cristo. Nós precisamos de fato entender e compreender que depois da conversão, depois daquela descoberta inicial que já chacoalha e muda muita coisa no nosso mundo, há uma jornada progressiva de crescimento do conhecimento de quem é o Senhor. E quanto mais eu e você crescemos no entendimento de quem Ele é, da importância que Ele tem, não apenas dentro do plano, do propósito de Deus, naquilo que a Bíblia falou, mas quando isso começa a se tornar verdade prática na minha e na sua vida, essa compreensão vai afetar e vai definir ou redefinir profundamente a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu acredito que é justamente quando eu e você entramos nessa compreensão que podemos declarar que Cristo se torna o nosso bem maior, né? A pessoa de maior valor, onde nada, absolutamente nada, concorre com quem Ele é, com o lugar que Ele tem e com a importância daquilo que Ele nos instruiu ou determinou que nós fizéssemos. Eu particularmente gosto de uma frase que é atribuída ao grande escritor C.S. Lewis. Ele, uma frase clássica, ele costuma dizer o seguinte, o cristianismo, costumava, né, dizer o seguinte, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele conclui dizendo, o que ele não pode ser é de moderada importância. Quando falo aqui do cristianismo, não quero atribuir valor a um movimento, ao que alguns chamam de uma religião. Eu quero falar do entendimento dos discípulos de Cristo, os seus seguidores. Se nada disso é verdade, se isso tudo é conto de fada, não merece importância nenhuma. Mas se é verdade, e é o que nós cremos que é, você pode dizer amém, então merece infinita importância. No entanto, e toda generalização acaba sendo injusta, me perdoe por isso, mas quando olhamos de uma forma generalizada para os cristãos do nosso tempo e da nossa era, acredito que essa frase se torna algo que merece ainda mais a nossa atenção, porque no dia a dia, na prática, a maioria dos cristãos parece viver como se Cristo e o cristianismo, que é o privilégio, a honra de poder segui-lo e ser seu discípulo, fosse só algo mais ou menos importante. Não tratamos isso como algo que não tem nenhuma importância, mas estamos longe de dar a devida importância que deveríamos dar. Muitas vezes nós tratamos a pessoa de Cristo quase como se fosse um acessório, quase como se fosse só um plus, um algo mais. E se reflete na frase que sai da boca de muito crente. E eu quero te pedir, pelo amor de Deus, não fale isso na minha frente,
porque você pode levar uma bronca daquelas. De vez em quando eu vejo um crente falando desse tipo de bobagem. Fulano é uma bênção, só falta Jesus. E digo, só falta Jesus? Como se Jesus fosse um acessóriozinho, só aquela cerejinha em cima do chantilly. Eu digo para as pessoas, se falta Jesus, falta tudo. Como que alguém pode dizer, só falta Jesus? Mas na verdade essas coisas refletem um entendimento errado que nós temos. Se ele estiver no barco bem, se não tiver, dá para até ter uma vida bem legal, quase igual, ou tão boa quanto a de outro que professa tê-lo, e nós não percebemos o que está por trás de frases e declarações como essa. Acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos levar a um lugar de amadurecimento, no entendimento de quem é, de fato, a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. Há uma jornada de descoberta que eu e você precisamos trilhar no entendimento de quem Ele é. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância, maior é o impacto que isso vai produzir na reorganização dos valores na minha e na sua vida. Então vamos falar um pouquinho desse impacto e dessa consequência. Esse entendimento deveria produzir na minha e na sua vida alguns comportamentos que não estão em alta na pregação evangélica já há muito tempo. Renúncia, autonegação. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, eu vou ler os versículos 26 e 27. Depois vou ler o 33 de Lucas 14. Ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que vai ser um discípulo de segunda categoria, um discípulo meia boca. Ele diz, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, ou você cumpre a exigência, ou você está fora. Ele continua, verso seguinte, 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo, ele está estabelecendo uma exigência inegociável. E quem define o padrão de quem é discípulo dele é ele, e não quem quer ser discípulo. Ele está dizendo, se quer ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz. A gente usa a expressão tomar a cruz de uma forma banalizada. Outro dia um rapaz me apresentou a sogra dizendo, pastor, deixa eu te apresentar minha cruz. A gente fala da cruz como algo difícil, como um problema com o qual nós temos que lidar. A linguagem bíblica de tomar a cruz é muito mais profunda. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele precisou carregar em público a própria cruz. Por causa do volume de tortura, ele não conseguiu carregar a cruz até o fim e precisou ser ajudado. Lembra dessa expressão no Evangelho? Agora, o que era aquela caminhada com a cruz? Era uma exposição pública. A pessoa carregava a cruz, ela estava admitindo publicamente para todo mundo que havia passar, eu sou um sentenciado à morte. Minha vida findou, acabou. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele está falando da disposição, de assumir publicamente essa sentença de morte. Esse lugar de renúncia a viver a sua própria vida. A disposição de entrar nesse lugar de autonegação. Então no verso 33 de Lucas 14, o Senhor diz, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Agora entre o verso 26 e 27 que nós lemos, de poder ou não ser discípulo, e o 33 que ele arrebata a mesma ideia. Nós temos do 28 ao 32 duas parábolas. Nela Jesus diz que ninguém se lança, nas duas parábolas a essência do ensino é o mesmo, ninguém se lança a um empreendimento sem sentar primeiro e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Ele disse, se alguém vai construir uma torre, tem que sentar primeiro, calcular quanto custa para ver se pode terminar. Porque se começar e não puder terminar, os outros vão roubar dele. Depois ele fala, se um rei for sair em guerra contra outro rei, tem que calcular primeiro quanto custa a empreitada militar, para ver se dá conta de ir até o fim, porque senão é melhor nem entrar em guerra e negociar a paz primeiro. Depois de usar esses dois exemplos, Jesus arremata dizendo que acabamos de ler no verso 33, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Cristo estava dizendo? Você quer me seguir? Senta e bota na ponta do lápis quanto é que custa. Ele está dizendo que você vai ter que renunciar a tudo. Basicamente ele está dizendo, não tem jeito de você ser meu discípulo se eu não ocupar o primeiro lugar, o lugar de primazia, de maior importância na sua vida. Se todas as outras coisas não perderem o valor diante de quem eu sou,
Agora, por que esse nível de exigência? Será que Cristo, de alguma forma, tinha um problema de autoestima e que a gente tinha que ficar bajulando todo dia para ele se sentir melhor? É claro que não. Em Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, nós vemos, a palavra de Deus registra parte dessa declaração. Ele diz o seguinte: Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. A verdade é que Deus não precisa de nada. Ele não tem necessidades. Não há nada que eu e você vamos fazer porque Ele precisa. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Então a exigência de reconhecê-lo em primeiro lugar não é necessidade dele. É uma necessidade nossa. É porque isso traz ordem ao nosso mundo. Qual o problema do homem? Onde todo o problema da humanidade começou? No Éden, depois da criação. Quando o homem, em vez de se sujeitar ao governo de Deus, à autoridade de Deus, em obediência ao mandamento de Deus, ele usa a sua vontade para se rebelar e escolher andar no seu próprio caminho. Toda desordem vem a partir dessa rebelião. A proposta de conserto não é só perdoar a rebelião do homem e permitir que o homem continue rebelde. A proposta de Deus é dizer: eu perdoo a sua rebeldia, e o conserto é que a partir de agora você se sujeite. É por isso que Romanos 10, quando fala de salvação, diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, você vai ser salvo. A Bíblia não fala de confessá-lo Salvador, fala de confessá-lo Senhor. Mas pastor, ele não é Salvador? É. A Bíblia diz que você confessá-lo Senhor, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ele é Salvador, mas o objeto da confissão não é Salvador, é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa língua e na nossa cultura, porque normalmente a gente não compreende o que está por trás dela. Essa palavra Senhor, na nossa língua e cultura, nós usamos normalmente num contexto do filho. Hoje já nem tanto, eles já não fazem tanto isso, do filho, por exemplo, se dirigindo ao pai dizendo: sim, senhor. Ou na cadeia de comando militar, quando alguém de uma patente inferior se dirige, batendo continência a outro, de patente superior, que deu uma voz de comando, e diz: sim, senhor. É o máximo da sujeição que nós vamos ler por trás disso. Mas no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra ela tinha um uso exclusivo e específico. Era só um escravo que, se dirigindo ao seu amo, o chamava de Senhor. Essa é a palavra que está sendo apresentada em Romanos no capítulo 10. Então a Bíblia diz que o que nos leva a esse lugar de salvação não é apenas crer no que Cristo fez, mas é entender que aplicamos fé no que Ele fez para restaurar aquilo que se perdeu na história da humanidade. É justamente a sujeição e a submissão do homem. Então, quando entendemos isso, o resultado tem que se manifestar na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, nós temos mais uma declaração. Vou voltar aqui para a teologia de Paulo, a revelação do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento, de como o modo de vida dos discípulos de Cristo tem que ser redefinido a partir do entendimento de quem Ele é e do que Ele fez. Em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Essa frase viver para Deus aqui é importantíssima. Morre para uma coisa, para ter um estilo diferente de vida para outra coisa. Então ele diz: morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele afirma: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo expressa o entendimento claro de que a obra de Cristo na cruz, tudo o que Ele fez, obviamente isso engloba tudo o que Cristo precisa levar a um posicionamento claro. E a definição dele é: eu vou viver para Deus. Quando ele diz para mim o viver é Cristo, obviamente ele está colocando aqui um indicativo de propósito. Quando ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, basicamente o que ele está nos revelando é que para poder dizer para mim o viver é Cristo, nós temos que nos anular, deixar de viver para nós mesmos, segundo o nosso próprio desejo e vontade, e permitir que a partir da anulação de nós mesmos, Cristo se manifeste, Cristo se revele. Então é alguém que carrega esse tipo de entendimento que vai viver de forma prática em relação a ele. Olha o que Paulo diz no final da Epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Aqui ele vai mostrar que o entendimento
do que foi a obra da cruz precisa produzir um impacto na maneira como eu e você decidimos viver. Ele diz, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele está dizendo, aquela cruz não era apenas para Jesus. Já que Ele nos representa e fez isso em nosso lugar, havia uma mensagem. Nós escapamos de ter que pagar pelo nosso próprio pecado, mas o impacto da cruz precisa produzir em mim e em você uma mudança de valores, uma mudança de atitude. Ele diz, essa mesma cruz na qual Cristo morreu, sentenciou o mundo está morto para mim, não tem mais valor e importância. Eu morri para o mundo, não terei relacionamento, não vou estar envolvido com ele. Algo muda a partir desse entendimento. 1 de Pedro, eu gosto de pensar que o Senhor Jesus não ensinaria os seus discípulos a adotar um padrão, um estilo de vida, um comportamento que Ele primeiro não tenha adotado. Considerando que Ele viveu nessa terra como homem, Ele se tornou o exemplo e referência pelo seu próprio comportamento. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, tarefa que era delegada ao criado, da menor posição numa casa, Ele estava dizendo para eles, Ele diz isso em João, lá no capítulo 13, eu vos dei exemplo, a fim de que assim como eu fiz, vocês também façam. Ele nunca exigiria de nós algo que Ele primeiro não fez. Quando Paulo diz lá em Filipenses 2,5 que nós lemos, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, nós estamos sendo chamados a reproduzir aquilo que Ele em primeiro lugar praticou. E quando falamos de Jesus vivendo como homem, é interessante perceber o retrato que o apóstolo Pedro apresenta na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 23. Nos mostra o que é viver em função de Cristo. É um espelho de como Cristo viveu em função de Deus o Pai. O texto diz o seguinte, pois Ele, está falando de Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus não era reativo ao comportamento das pessoas. Não é porque alguém te maltratou que você tem que maltratar de volta. Não é porque alguém te insultou que você tem que insultar de volta. Basicamente, Jesus está dizendo, não importa o que ele vai pensar de mim, essa pessoa que está me insultando, não importa o que esse que está me maltratando vai achar de mim. Eu não vivo em função de mim mesmo e nem em função dos outros. O que importa é o Pai a quem eu sirvo. É Ele que eu preciso honrar com as minhas atitudes. E se há uma injustiça aqui, quem resolve não sou eu. Eu me entrego àquele que julga retamente. Ele vai resolver. Eu não preciso fazer nada em relação a isso. E quando percebemos que essa foi a maneira como Jesus viveu em relação ao Pai, temos um modelo da exata forma de viver que Cristo espera de mim e de você. Que nós também possamos viver em função não de nós mesmos, nem do que os outros acham ou pensam ou esperam de nós, mas principalmente em função daquilo que Ele espera de nós. Bom, em terceiro e último lugar, eu quero falar do que essa compreensão da importância de Cristo vai produzir, além de renúncia, autonegação, atitudes, valores que assumimos, que estão mais do lado de dentro, como eles devem ser externados, não só no estilo de vida, mas em situações muito específicas do nosso cotidiano. Colossenses, no capítulo 3, os versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando nós vemos aqui a respeito de servir não só a Cristo, mas o texto também fala de fazer como para o Senhor e não para as pessoas. É lógico que normalmente nós já imediatamente transferimos, adaptamos e aplicamos essa frase ao nosso próprio cotidiano. Normalmente a gente pensa em ministério, normalmente a gente pensa num serviço, numa dimensão espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender é que o apóstolo Paulo ele estava se dirigindo a pessoas que estavam numa posição, graças a Deus, nós não vivemos na maior parte do mundo hoje a reprodução desse modelo e nos lugares que temos, não necessariamente no mesmo formato. Mas era um tempo
onde havia escravidão. E se você olhar o versículo anterior, o 22 de Colossenses 3, Paulo diz o seguinte: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Quando ele diz o artigo definido, o Senhor, ele está dizendo: seu verdadeiro Senhor não é o seu proprietário aqui da terra, não é o seu amo aqui da terra. Ele diz: há um verdadeiro Senhor a quem você de fato pertence. É Ele que você tem que agradar. Então Paulo está se dirigindo a esse grupo dizendo: obedeçam em tudo aos seus senhores. Não sirvam só quando vocês estão sendo vigiados. Acredito que nós, no nosso contexto, podemos transpor isso para aqueles que trabalham. Vamos falar de uma relação aqui: empregador e empregado, em vez de senhor e escravo. Ele está dizendo: não faça apenas porque alguém está de olho em você, porque agora tem supervisão, porque você pode receber uma reprimenda ou talvez uma demissão. Ele diz: quer as pessoas do seu trabalho estejam vendo ou não, você tinha que fazer tudo de coração, como para o Senhor. A Bíblia diz: é a Cristo que vocês estão servindo. Aquele que de fato é um discípulo de Cristo, que entende o senhorio de Cristo onde quer que ele esteja. Não importa quem olhe ou quem deixe de olhar, ele tem um compromisso de agradar o seu Senhor. Agora, você consegue imaginar se eu e você de fato entendemos a importância de Cristo, vivemos a submissão a isso e manifestamos em cada tarefa diária do cotidiano esse coração? Eu vou cozinhar da melhor forma, independente se meu marido ou meus filhos vão elogiar a comida ou não, porque eu não estou fazendo só para eles, eu estou servindo a Cristo. Eu vou tirar o lixo, não apenas resmungando, porque hoje é o meu dia da escala e ninguém quer fazer isso, mas eu vou ter o coração correto. Você consegue imaginar se cada discípulo de Jesus levasse isso a sério, vivesse de acordo com isso? Então sim, a gente preencheria de boca cheia aquilo que o Senhor Jesus falou sobre sermos sal da terra, sobre sermos luz do mundo. Mas porque muitas vezes o nosso entendimento da importância de Cristo é limitado, porque vivemos esse lugar de um discipulado, né, de discípulos de Cristo, que dão ao cristianismo, ao próprio Cristo, uma certa, mas não toda a importância. Acabamos não levando a sério e não vivendo de acordo com Ele. O prejuízo não é só nosso, é do reino de Deus. Muitos têm desacreditado do Evangelho, porque não conseguem ver naqueles que se professam ser cristãos aquilo que deveria estar sendo manifestado. E quando você pensa que Paulo está falando com alguém que tinha tudo para se sentir injustiçado na sua própria falta de liberdade, que tinha tudo para dizer: não, aqui eu não tenho que fazer nada de boa vontade, só por obrigação. Nós percebemos que ele está dizendo: tire os olhos das pessoas e lembre que tudo o que você faz deveria ser para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E a Bíblia diz: é dele que vocês vão receber a recompensa. Quando eu começo a pensar na forma como deveríamos viver, eu acredito que isso tem que ser um termômetro e avaliar se estamos entendendo ou não o que é cada oportunidade. Não é apenas quando servimos pessoas, o que quer que nós venhamos a fazer, deveria ser feito para Cristo. É lógico que por trás de toda pessoa que temos a oportunidade de ajudar e servir, a Bíblia também nos chama a entender que deveríamos estar vendo Cristo e fazer como para Ele. Aliás, em Mateus 25, no clássico texto do julgamento das nações, o Senhor Jesus diz, eu vou ler dos versos 25 ao 35, Ele diz: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Até eles que estão sendo elogiados por ter feito isso vão dizer: quando mesmo foi? Porque a gente não lembra de ter feito nada para o Senhor. O texto conclui dizendo: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Cada oportunidade de ajudar qualquer pessoa em qualquer tipo de necessidade deveria ser vista por mim e por você como uma oportunidade de fazer algo para o próprio Cristo.
Quando eu era ainda adolescente, assisti um filme, significa que o filme é bem velho. Eu não sei exatamente como ele está em português, mas o título original em inglês é O Quarto Sábio. Talvez a tradução melhor para nós, O Quarto Homem Sábio, né? Seria como se fosse o que chamaríamos de o quarto rei mago. A Bíblia fala daqueles reis magos trazendo 3 presentes a Jesus. A Bíblia não diz quantos magos eram, mas a tradição sugere que foram 3 magos. Não sabemos se é preciso, mas a tradição é aquele ensino oral que foi sendo passado de geração em geração. Não temos nenhum registro tão confiável, mas existe a comunicação disso. Então eles trabalharam uma história fictícia, partindo do pressuposto de que havia um quarto sábio, um quarto mago, que perdeu a caravana e não conseguiu acompanhá-los. E a história fala de alguém que passa a sua vida tentando encontrar Jesus para entregar o seu presente. Eu não vou dar spoiler, apesar do filme ser muito antigo. Se você não viu, tente achar isso na internet, estrelado pelo Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen, quando ele era novo. Então é um filme de bastante tempo. Eu nunca consegui ver, e eu não sei quantas vezes já vi esse filme. No início da igreja, eu lembro de uma ocasião que nós passamos no nosso antigo Tadel, logo nos primeiros anos, para todos os líderes. Eu nunca consegui assistir esse filme uma vez só, que fosse sem chorar. Fiz meus filhos assistirem desde bem cedo. Na virada do ano passado, reuni a família, disse, vamos todo mundo ver o filme. E se você não viu, vale a pena ver. Eu não vou dar todos os detalhes para não entregar o final, mas a grande lição do filme diz respeito justamente a entender essa declaração de Jesus. Quando estamos servindo as pessoas, a perspectiva em que ele olha, e ao nos comunicar isso, ele queria que também olhássemos, é que podemos fazer isso para ele. Devemos fazer isso para ele. É quando temos esse tipo de entendimento que ninguém vai precisar ficar bombando, cobrando, né, para que a gente produza no reino de Deus. Na verdade, nós vamos produzir mesmo debaixo de adversidade, de luta, de perseguição, mesmo que tudo tente nos fazer desistir. Quem caminha debaixo dessa convicção, que Paulo, que dizia para mim o viver é Cristo, caminha, simplesmente não consegue parar, se torna um crente imparável. Em Atos, no capítulo 20, ele faz uma declaração que eu particularmente amo. Atos 20, 24. Eu quero encerrar essa questão das nossas ações com esse texto. Ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele faz afirmações ao longo de toda a sua carreira, colocando essa disposição de servir o Senhor acima da importância da própria vida. O mesmo Paulo que está dizendo para os filipenses, por mim eu preferia morrer e estar com Cristo, que é melhor, mas por causa de vocês eu fico para servir mais. Em outros momentos onde sua vida estava em risco, ele dizia, não estou nem aí se perdê-la de forma prematura. O que importa para mim é obedecer o meu Senhor, o comissionamento que Ele me deu e proclamar o Evangelho da graça de Deus. Basicamente, ele estava funcionando naquele lugar onde Jesus disse que quer ser meu discípulo, tem que renunciar a tudo, inclusive a própria vida. Era alguém que estava disposto a morrer. Houve momentos no Novo Testamento, aqui ele está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele menciona no versículo anterior, né, o 23, ele diz o seguinte, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me aguardam, né, prisões e sofrimentos estão à minha espera. Houve um momento que profetizaram a Paulo o que fariam com ele em Jerusalém, que ele seria preso. Depois dessa palavra profética, dada por um profeta respeitadíssimo na igreja, que era Ágabo, os irmãos falam, Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Porque eles olham para aquela palavra profética como se fosse Deus dizendo, se você for, será preso. Paulo diz, gente, vocês estão por fora. Deus não está me mostrando que eu serei preso se for para que eu não vá. Ele apenas revelou qual será o preço da minha obediência. E não importa o preço a ser pago, ele merece obediência irrestrita, inegociável. Estou indo para ser preso, bora para Jerusalém. Então, era alguém que conseguia viver debaixo de uma consciência da importância de Cristo. E dando importância à pessoa, inevitavelmente dava ao seu comissionamento. Não adianta simplesmente, como liderança da igreja, a gente dizer, gente, Jesus deu uma comissão, nós temos que pregar o Evangelho, temos que fazer discípulo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa.
Se esse tipo de apelo funcionasse, a igreja seria outra. Porque isso é feito continuamente o tempo todo. Mas vai dar resultado na minha e na sua vida. Quando nós passamos a dar tamanha importância a Cristo, que aquilo que Ele espera de nós, igualmente sobe na escala de valores e passa a ser importante e prioritário. E quem vive essa profunda consciência vai chegar a um nível onde vai dizer obedecê-lo é mais importante do que a minha própria vida. Quando eu olho para o Novo Testamento, a forma como esse pacote de verdade sobre a pessoa de Cristo era apresentado, isso sempre foi apresentado de forma inegociável. O próprio Jesus disse, se quer ser meu discípulo, a exigência é essa. Se não quer, cai fora. Mas de alguma forma nós começamos a dizer, não, isso aqui é muito alto, o preço é muito caro, eu até quero, mas tem que ser do meu jeito. E qualquer pessoa que age assim, na verdade está se iludindo, está se enganando. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz. Segunda epístola de João, capítulo único, dos versículos 9 a 11. Ele diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo era o pacote de entendimento, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele nos ensinou. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. É lógico que aqui ele não está dizendo que você nunca vai poder receber a visita de alguém que não é cristão. Particularmente ele está falando de pessoas que não tinham essa doutrina e traziam uma doutrina diferente. Ele diz, não receba, não saúde, não dê boas-vindas, senão você é cúmplice disso. Era um posicionamento apresentado de instrução a esses novos crentes, dizendo, isso tudo é inegociável. Mas porque nós vivemos uma era de relativização de todos os absolutos. Isso está acontecendo, gente, em todas as áreas. Não é apenas a tentativa de moverem Deus do seu lugar de importância, da família perder os seus valores. Você percebe isso em tudo. Sinceramente, não acreditei que chegaria o dia onde as pessoas voltariam a discutir que a Terra é plana. Todos os absolutos em todas as áreas estão sendo bombardeados como nunca foram. A intenção, acredito, maligna por trás de tudo isso é que eu e você passemos a questionar tudo aquilo que é absoluto e vivemos e passamos então a viver uma vida de relativização. Isso é tudo que o diabo quer, ou como diz o ditado, é aquilo que o diabo gosta. Deus estabeleceu padrões que precisam ser entendidos, respeitados e tratados de forma inegociável. Quem está entendendo, diga amém. Então a pergunta a ser feita aqui para terminarmos de orar. O que fazer com tudo isso que nós ouvimos? Acredito, em primeiro lugar, que a gente precisa reavaliar e talvez até restaurar a nossa entrega e rendição ao senhorio de Jesus. Em segundo lugar, eu acredito que precisamos, de forma progressiva, cada vez mais, fortalecer a consciência da importância de Cristo, principalmente por meio da meditação bíblica. Dê atenção especial, principalmente às epístolas do Novo Testamento e o que elas falam sobre Cristo. Mas em terceiro e último lugar, acredito talvez ao sair daqui você precise de uma listinha, daquelas bem práticas, para você mesmo, você escrevendo para você, de quais áreas precisa de atenção especial e mais rápida para serem ajustadas. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te acusar, eu não vim aqui tentar colocar um peso de culpa ou condenação sobre você de forma alguma. Acredito que o propósito de Deus de nos mover a falar dessas coisas é gerar uma reação diferente. Eu digo que as pessoas sempre podem reagir de pelo menos duas formas. Quando ouvem a respeito de um nível espiritual no qual não estão. O primeiro, infelizmente, errado, que muitos adotam, é o desânimo. Nunca consegui isso, não vou chegar lá mesmo. Isso normalmente nos empurra para a desistência, para o fracasso. Mas há uma outra forma. A outra forma é entender que o Deus que nos ama, que nunca esperou uma mudança instantânea da noite para o dia, Ele sabe que eu e você somos transformados de glória em glória. São níveis, é progressivamente que se dá a transformação.
Eu fico lembrando de quando meus filhos eram bem crianças e a gente tinha que ser muito paciente com determinados comportamentos. E a gente sabia que era uma questão de tempo. Vão crescer, vão amadurecer, vão mudar. Acredito que a expectativa do nosso Pai amoroso não é diferente. Quando olha para mim e para você, Ele está dizendo, vai crescer. Vai chegar lá, vai mudar. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas logo cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então o que Deus espera é que dia a dia eu e você possamos crescer. Qual deveria ser a minha, a sua reação? Estou ouvindo verdades que eu ainda não alcancei. Em vez de apenas desanimar e desistir, eu vou me dedicar. Eu vou buscá-las. Eu, com a graça e ajuda do Senhor, mas com posicionamento e decisão minha, vou chegar lá. Eu espero que essa seja a sua decisão. E quando decidimos isso, a gente precisa dar atenção, porque alguns têm áreas que estão mais desordenadas do que outros, que por sua vez tem outra área que talvez na vida de uma pessoa distinta esteja em ordem. É a gente conseguir olhar, avaliar e dizer como eu posso dizer como Paulo de boca cheia, para mim o viver é Cristo. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós pudéssemos orar. Primeira coisa que eu quero te convidar a fazer de forma prática. Talvez você possa fazer isso depois de uma forma mais profunda. Mas é avaliar qual o nível de entrega e sujeição que você tem vivido a Cristo. Qual o nível de importância que de fato Ele tem ocupado. É avaliar se de fato Ele tem sido tão importante a ponto de outras coisas perderem a sua importância, ou se na verdade outras coisas estão sendo tão importantes a ponto de Cristo perder a sua importância. E é diante disso que acredito que Deus espera de mim e de você aquele mesmo tipo de decisão que tivemos desde o primeiro dia em que nos convertemos, rendição. De dizer, Senhor, eu não quero ser dono do meu próprio nariz, eu não quero governar minha própria vida, eu não quero estar na contramão em rebeldia contra o Senhor. Eu quero me sujeitar à sua vontade, eu quero me entregar. E se você, como eu, é alguém que nunca viveu a entrega plena e completa, você pode, à semelhança de Paulo, dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço, eu prossigo para o alvo. Ainda que eu e você não vamos alcançar isso tudo de forma plena, instantânea, nós podemos progressivamente caminhar, estando cada vez mais longe de onde estávamos, estando cada vez mais perto daquilo que nós ainda não alcançamos de forma completa. A minha oração é que o Espírito Santo, aquele que veio para glorificar a Cristo, consiga espaço na sua vida para promover e honrar Jesus, exaltando a importância e o valor dele, de tal maneira que suas atitudes, suas ações do dia a dia transbordem isso. Hoje é uma excelente oportunidade de nos arrependermos e dizermos, Senhor, não queremos viver fora do seu senhorio. Esse início de ano é um excelente momento para, entre as resoluções que temos a tomar, dizer, eu quero me sujeitar de uma maneira ainda maior, mais intensa, profunda ao Senhor. De nesse mesmo momento em que reconhecemos falhas e arrependemos, também dizer, Senhor, me ajude, eu clamo a Tua graça, eu clamo a ação do Espírito Santo, me ajude a crescer e a corresponder cada vez mais com o Senhor. O que recebemos da parte de Deus não foi apenas a ordem de como fazer, temos recebido também recursos que nos auxiliam a poder cumprir aquilo que é esperado de nós. Pai, nós oramos que não só aqui e agora, mas mesmo depois de deixarmos este lugar, que aquilo que o Senhor falou continue produzindo efeito, continue produzindo entendimento, resposta. Pai, nós clamamos no nome de Jesus, que o Teu Espírito vivifique a Tua palavra dentro de cada um de nós. E falamos muito mais do que compreensão espiritual, muito mais do que a capacidade de entendê-la e aplicá-la de forma prática nesse momento. Falamos de continuidade.
nos sujeitamos, escolhemos nos sujeitar progressivamente ao teu senhorio. E oramos pelo sopro de vida do Senhor sobre a vida de cada um que sustenta nessa hora a decisão de renovar, de restaurar essa sujeição e submissão. Queremos poder dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. E quando chegar o dia da morte, saberemos que ainda haverá lucro. Mas não queremos apenas viver aquele tipo de cristianismo que só acredita que o morrer é lucro e vive de forma indiferente e distante para o Senhor aqui nessa terra. Queremos viver intensamente, queremos colocar todo o nosso coração nessa sujeição ao Senhor. Te agradecemos por tão grande redenção, pelo privilégio de te servir, pela honra de poder ser teus discípulos, parte da tua família nessa terra, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E queremos te honrar com a devida resposta. Oramos que o teu sopro de vida toque nossos irmãos e irmãs que nessa hora decidem avançar e crescer. Gente que até então talvez nem tenha percebido sua situação, seu paradeiro espiritual. Ajuda-nos a entender e corresponder. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Efésios capítulo 5, verso 29. O apóstolo Paulo diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero tomar esse versículo como ponto de partida e uma espécie de trilho para falar do cuidado do corpo. É a temática que nós estamos abordando. Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele diz: o alimenta, outras versões dizem o nutrem e cuida dele. Existe um cuidado. E ele vai falar que Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje, quando a gente fala da igreja como corpo místico de Cristo, é um aspecto. Enquanto Nosso Senhor esteve na terra, encarnado, Ele cuidou do seu corpo. A Bíblia faz questão de mencionar Jesus dormindo, descansando, se alimentando, bebendo, sem contar, né, que nem de longe você consegue classificá-lo como sedentário. Quando você olha as distâncias que Nosso Senhor se locomovia, e há uma série de inferências. Para a Bíblia dizer que Jesus, com 40 dias de jejum, teve fome, isso significa que o nível de reserva de gordura corporal dele era bem menor, né? Eu estou encerrando na virada de hoje para amanhã mais um desses jejuns de 40 dias e já é a minha 7ª experiência. Eu nunca tive fome, né? Essa fome que a Bíblia diz, quando cessam, né, esgotam-se as reservas de gordura, eu nunca cheguei lá, porque aqui, meu amigo, tem reserva, né? Então isso significa que Nosso Senhor era assim um shape, talvez do pastor Marcelo para menos. Fique em pé, Marcelo, você realmente está de parabéns, né? Mas eu acho que não está nessa reunião o Níquel, né? Ele estava no primeiro culto. O Níquel é o nosso modelo. O último jejum que ele me acompanhou, ele começou com 69 quilos, tem a minha altura. O Dr. Aldrin estava monitorando ele, com 25 dias de jejum, ele já tinha 7% de gordura no corpo. Na última semana, diminuiu para menos de 3, a gente ficava todo dia. E aí, tá bem? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu imagino Jesus mais ou menos melhor do que você como Níquel. Vamos, né, usá-lo aqui. Então, quando você olha toda a perspectiva, Jesus cuidou do seu corpo físico e cuidava, né, com uma mentalidade que é o que eu quero abordar aqui. Eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Nasci num lar cristão. Fui consagrado a Deus desde o momento em que nasci. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Fui instruído, orientado no caminho do Senhor. Tive uma experiência forte com o Senhor Jesus desde bem cedo, né? Desde a minha adolescência, todas as minhas escolhas foram pautadas não apenas pelo entendimento da palavra, mas por uma experiência forte com o Espírito Santo. Ou seja, durante anos eu sempre dizia publicamente que eu vivia uma vida sem arrependimentos, que eu não tinha nada, né, para dizer assim: eu carrego um arrependimento.
E nos últimos anos eu passei a retificar essa afirmação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um grande arrependimento, uma dor. Não ter entendido o que eu vou compartilhar com vocês antes. Eu gostaria de ter compreendido isso antes e tenho lutado para repartir esse encargo com o maior número possível de pessoas. Como foi dito, eu mostrei vestindo aquela calça. O meu recorde de peso foi 153 quilos. Hoje, estou quase 70 quilos abaixo desse peso. Mas a ideia não é apenas pensar e olhar para essa estrutura do peso. Eu lembro quando eu estava assim no auge, eu recebi a visita de uma amiga querida nossa, a pastora Rosellen, lá da Itália. Isso deve ter acontecido na virada de 2007 para 2008. Porque eu lembro que eu estive com eles em 2003, 2005, 2007, meio que a cada 2 anos. E ela veio nos visitar, ela chegou em casa acompanhada de uma discípula, de uma amiga que era médica. Eu lembro a expressão do rosto dessa médica quando elas entraram em casa e me viram naquele tamanho. Ela falou: pastor, me desculpe, eu sou médica, eu não consigo ficar quieto. Cada vez que eu encontro o senhor está maior. E eu estou preocupada com a sua saúde. Ela olhou para mim e falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: fiz 1 a 2 meses atrás. E ela olha para mim e diz: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo. Quando eu falei tudo, ela fez uma cara de quem não estava acreditando. Quando ela fez a cara de que não estava acreditando, eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não precisa pegar. Eu falei: você está fazendo a cara de que não acreditou no que eu falei. Ela falou: desculpa, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem, mas considerando que o senhor ainda é novo, eu não quero olhar o exame. Mas ainda assim ela checou. Ela falou: açúcar no sangue, diabetes, tudo em ordem, pressão alta, triglicéridos, colesterol, foi fazendo as perguntas. No final ela falou assim: quem é que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei: foi. Ela disse: o que é que ele te falou? Eu falei: olha, ele estava meio desgostoso. Eu lembro que ele jogou o envelope com os exames na mesa, aquilo veio rodando, bateu no meu peito. Ele falou: digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse, está com tudo tão bem. E na hora, eu ainda pensei, o assunto que eu vou começar abordando, a gente tem uma espiritualização exagerada, pensei: some de Deus. Aí quando eu falei isso, ela falou: olha, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou: o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. Ela falou uma das frases que foi parte do início do processo. Ela diz: lembre disso, que o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor usa e gasta, depois vem a fatura. Ela falou: por enquanto o senhor só está gastando e a conta vai chegar. Ela falou: e o senhor está gastando é muito. Essa fatura vai chegar e vai chegar alta. Dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. 1 ano depois, minha pressão subiu. 1 ano depois da pressão, diabetes. E aí quando eu levei o choque do estado, eu entendi, não tem outra forma, tem que mudar. Então eu fui descendo, lá daquele auge dos 153. Eu lembro até hoje, quando bateu 126 quilos, normalizou a pressão e o açúcar no sangue. Quando normalizou, a partir daquele dia eu nunca mais subi além desse peso, mas de forma bem malandra eu estacionei o emagrecimento, tá bom aqui, não precisa mais. E fiquei dessa forma. Alguns dizem: pastor, eu não lembro do início, mas muita gente lembra da foto dos 126. Eu fiquei muitos anos nesse estado e foi mais ou menos nessa média de peso que eu conheci o Dr. Aldo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que teve um papel muito importante, nesse processo todo, e quero registrar publicamente, Aldo, meu agradecimento e gratidão a você. Mas durante esse período, Deus precisou trabalhar algumas questões, e a primeira desconstrução foi essa espiritualização exagerada. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que eu e você não somos só corpo e carne, como seres espirituais também precisamos de alimento espiritual, como precisamos do natural. Mas isso não significa que, se viver só do espiritual, eu e você podemos negligenciar o pão. Como nós vimos, dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite e o nosso corpo precisa dessa estrutura. Então você, ao mesmo tempo que não pode achar que é só carne e não atentar para a vida espiritual, não pode achar que é só espírito e negligenciar aquilo que é natural. Em João 3,6, quando fala do novo nascimento, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E você é tanto um quanto o outro. Então não é porque nasceu de novo espiritualmente que você não tem mais um corpo pelo qual precisa cuidar ou do qual você precisa zelar. Na verdade, em Mateus 4,7, quando Satanás tenta Jesus para pular do pináculo do templo, qual foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas não tem promessa de proteção? Tem. Por causa dela, você simplesmente vai zombar da sua responsabilidade de ser precavido. E muitos de nós, quando falamos do cuidado do corpo, nós estamos tentando a Deus.
nós precisamos perceber, né, olhando para aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem coisas que não precisam ser espiritualizadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Ele diz, não beba somente água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Toma também um pouco de vinho. Ele está falando, olha, você precisa cuidar. Os comentaristas acreditam que a qualidade da água era péssima. Ele está dizendo, você precisa saber dosar, né? Você precisa saber como trata o seu corpo, para que você não tenha enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, marcado por sinais, milagres, mas ele não disse, Timóteo, vou orar por você. E não significa que a gente não vai crer nas intervenções de cura. Agora, isso não precisa ser uma desculpa para que a gente não cuide daquilo que deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos ver que existem escolhas naturais com consequências dessas escolhas. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu na Escritura proteger, ele apresenta responsabilidades que eu e você temos acerca da nossa proteção. O Salmo 127, por exemplo, diz, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela, mas está dizendo que para nós tememos a Deus, a gente não vai só usar a sentinela e deixar de confiar em Deus. Mas confiar em Deus não dispensa a sentinela. Até porque você confia em Deus, normalmente não deixa seu carro destrancado por aí. Em Deuteronômio 22:8, olha o que Deus diz. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O Deus que promete proteger diz, fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo? Tem. Constrói o parapeito. Porque a gente não precisa espiritualizar a proteção. A gente pode ser precavido, a gente pode ser cauteloso, a gente pode ser cuidadoso. E aquilo em que eu e você temos responsabilidades no aspecto natural, não adianta ter essa espiritualidade ou essa espiritualização exagerada. Eu sempre ouvia meu pai dizer, nunca apliquei isso em relação ao cuidado do corpo, como depois eu pude colocar, mas eu sempre ouvia meu pai citar João 11:39. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele dá uma ordem antes, ele diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode, obviamente, fazer. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz questão nenhuma de fazer no lugar dele. Então ele diz, tirar a pedra, vocês podem fazer? Tira vocês. Ressuscitar comigo? Ok. Nesse nível você confia. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando tudo. E até esperando que Deus faça aquilo que é minha e sua responsabilidade, inclusive orientada pela própria palavra de Deus. A gente acaba tendo um pensamento que muitas vezes é muito fatalista, absoluto, pré-determinista, como tudo que acontece tinha que acontecer. E biblicamente isso não é verdade. Tem muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio, que depois acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra, né, que em Atos 27:21, ele se levanta e diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem começar, Paulo diz, vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselhos, ninguém o ouviu. Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, ele diz, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, diz, ninguém se perderá. Mas antes disso, ele faz o papel da esposa no casamento. Eu falei. Eu te disse. Vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Muitas vezes nós estamos vivendo prejuízos, são frutos das nossas escolhas, e a gente está dizendo, Deus deve ter um propósito. Há situações onde ele pode, e de fato vai usar até o fruto de escolhas erradas que nós fazemos e tentar tirar lucro, mas eu e você não podemos achar que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. Muitas delas poderiam estar sendo evitadas, e quando falamos da questão da saúde não é diferente. Eu me lembro, ainda bem novo, carregando um peso além da capacidade que eu tinha de suportar numa mudança. Eu peguei uma caixa cheia das louças, das cerâmicas, né? A gente era, acho que tinha 1 ano e pouco de casado, era a minha primeira mudança depois de casado, e aquele tipo de louça que você não usava, você guardava para as visitas, que pode ser que apareça e usa, mas assim, era o xodó da Kelly. E eu, na hora de pegar, eu tive todo o cuidado, né? Eu flexionei as pernas, eu mantive as costas eretas, mas quando eu peguei a caixa e comecei a carregar, eu vi que não ia suportar o peso. E eu mal dei alguns passos, eu falei, não dá. Só que se eu largasse aquilo, as louças arrebentavam. E querendo poupar o prejuízo da louça, eu simplesmente abaixei rápido para pôr no chão. Eu ouvi o estalo das costas, eu não consegui mais levantar do chão. Eu tive uma ou algumas hérnias de disco, passaram a pinçar
o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, quase um mês sem conseguir andar. Aquilo foi um processo delicado. O ortopedista que eu fui me consultar era da igreja. E ele, depois de todos os exames, ele olha para mim e diz: pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele falou para o senhor entender a gravidade. Ele disse: ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou a sua vida estará e a sua mobilidade limitada por resto da vida. Não há o que faça que garanta que você volte ao normal. Eu lembro que eu falei para ele: o senhor vai ouvir a história. E Deus de fato fez um milagre, não só um. Eu tive 3 intervenções diferentes de Deus na minha coluna. Na terceira, Deus falou algo que na época eu não entendi com a clareza, hoje faz todo sentido. Ele me disse assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Ou seja, mesmo intervindo, Deus está dizendo: você pode fazer a sua parte. Normalmente, todo aquele dano nas costas era falta de cuidado, seja na hora de carregar aquele peso, ou o tanto de peso que eu mesmo carreguei durante muito tempo. Então, nós precisamos de uma mentalidade correta e fugir dessa espiritualização exagerada. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, falei dessa ideia de um fatalismo, né, que a gente cria. E é comum você ver crentes e até não crentes, quando alguém morre, dizer assim: pois é, quando chega a hora, como se tivesse hora marcada para todo mundo morrer. Então não existe nada que possa ser feito para viver mais, e não há nada que possa ser feito para viver menos. Isso não é verdade. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Agora, se há uma hora certa, que não tem jeito de evitar, por que é que a própria Escritura perguntaria para alguém: por que é que você vai morrer antes da hora? E está dizendo que isso seria fruto das escolhas. Então nós não podemos achar que cada pessoa que morreu, morreu porque era a hora e não tinha nada a ser feito. Então significa que se alguém suicidou, tinha que acontecer, não tinha outra forma, era daquela maneira. Nós começamos a entrar num terreno que não é só perigoso, mas é uma relativização que prejudica todo mundo. A Bíblia tem promessas, e a Bíblia mostra que se eu e você cumprimos esses princípios, nós podemos prolongar os nossos dias. Um exemplo de vários. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Significa que quem honra pai e mãe vive mais. Mas se é uma hora marcada, que diferença faz honrar ou não honrar os pais? A Bíblia mostra outros princípios que, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. E não estou falando de uma única menção, são várias, são repetidas, recorrentes. Isso significa que essa hora não está tão determinada como eu e você achamos. Outro dia alguém me disse: mas o Salmo 139, 16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei: não confunda a presciência. Um Deus conhece tudo que você vai viver de antemão com pré-determinismo. São coisas completamente diferentes. Deus conhece os seus dias, pode registrá-los antes que você os viva. Não significa que você não tem escolhas, e muito menos que não vai colher os frutos e o resultado das escolhas. Então, em segundo lugar, assim, primeiro eu abordei a ideia de espiritualização exagerada. Em segundo lugar, eu quero ser até breve aqui, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. Eu quero usar uma expressão que eu lembro do título de um filme. Não sei se o original no inglês era assim, mas na adolescência a tradução era: o céu pode esperar. Eu quero traduzir isso. Paulo diz: eu desejo partir, estar com Cristo. Ele diz para mim: morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Ele diz: mas por causa de vocês, Filipenses capítulo 1, eu vou ficar um pouco de tempo mais. O que Paulo está dizendo? Está lá, é maravilhoso, mas o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda. Então, eu e você precisamos entender que há escolhas que podemos fazer. Paulo está dizendo: eu escolho ficar. E como nós escolhemos isso? Se há uma hora determinada, como é que Ezequias ora e ganha mais 15 anos de vida mudando aquela sentença? Como é que Elias escolhe antes da hora e Deus aceita e vai embora? Agora, há muitas formas de você aumentar ou diminuir os dias. Não é só com princípios espirituais, fé ou a falta de fé e a desistência. A forma como eu e você tratamos o corpo determina a duração dele. Então, quando nós falamos do cuidado do corpo, não falamos apenas de longevidade. A frase que eu gosto, que eu ouvi do Aldrin e passei a repetir é: nós não queremos apenas mais anos de vida, mas também queremos ter vida nos nossos anos. Então significa que você pode aumentar a duração, mas eu e você podemos garantir, ou o inverso, a qualidade de vida que vivemos, né? Agora,
mas pastor, se a Bíblia está dizendo morrer antes da hora, tem uma hora certa? Genericamente tem. Em João, no capítulo 5, no verso 26, a Bíblia diz: em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual o tempo certo? Não é quando está verde, é quando está maduro. E a Bíblia chama essa estação de ser colhido robusta velhice. É uma velhice, mas com saúde. Jó 42:17 diz: e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então esse é o plano genérico. O pastor pode ter exceções? Claro. A gente olha para muitos que foram mártires do Evangelho. Não morreram naturalmente. Mas mesmo Paulo e Pedro, que foram martirizados, a Bíblia fala deles já na idade velha. Paulo, antes de morrer, diz: eu, Paulo, o velho. Não sabemos que idade Estevão tinha quando faleceu. Mas, se alguém partir por outro motivo antes da hora, que não tenha sido negligente. Outro dia alguém falou para mim: mas por que eu vou cuidar da saúde? De repente eu me esforço para isso e daqui a pouco morri de acidente. Falei: pelo menos você garantiu saúde no tempo que viveu. Falei: agora o que te garante que o acidente vai acontecer? Então, pela possibilidade, você decide andar em deliberada negligência. Gente, qual a lógica disso? Um dia um pastor veio me chamar a atenção, na época eu estava com sobrepeso, de Subirá: nós precisamos de você servir no corpo de Cristo. Você tem que se cuidar, meu amigo, você não pode partir cedo. Eu olhei para ele, citando Paulo, na espiritualização exagerada, eu falei: para mim o morrer é lucro. Ele falou: se tu der a sorte de morrer. Porque quando não se cuida como você, a maioria não consegue morrer de cara não. Vai para uma cama, vive uma vida miserável, incomoda a família. E de repente aquilo começou a me assustar. Falei: eu nunca pensei nesse outro lado. Mas a verdade é que o céu pode esperar. Então, se eu e você entendemos o que é a hora certa e qual a nossa responsabilidade, as coisas vão mudar. Um pastor me confrontou mais ou menos em 2013. Ele me olha, estava na fase 2, não era o auge do peso, ali dos 126 quilos. Ele falou: Luciano, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne? Falei: já. Um escocês, chacoalhou a Escócia, foi um instrumento de Deus. Ele falou: você sabe qual é a frase mais famosa dele? Falei: a mais famosa não sei dizer, eu já coloquei nos meus livros algumas citações do M'Cheyne. Ele falou: bom, se você não sabe a mais célebre, então, se você não consegue classificar é porque você não conhece a frase. Eu falei: qual é? Ele falou assim: você sabia que esse homem de Deus chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos? Eu falei: não. E sabe o que ele disse no Lei de Morte? Respondi: não. Ele diz: a frase foi essa, abre aspas, cito: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Um ministério poderoso foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Aos poucos, essas pancadas que produziram hematomas menores na época foram fazendo sentido junto e teria o seu resultado, impactante na hora certa. Pastor, ok, não podemos viver de espiritualização exagerada, o céu pode esperar, já entendi esses dois aspectos. Quando falamos de cuidados, quais são os cuidados necessários? Então me deixa apresentar de uma forma muito resumida algumas coisas que eu tenho entendido. A primeira delas diz respeito à nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz assim, vou ler do 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, Paulo migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo, que um dia será ressuscitado. Ou seja, mesmo que você envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha
na perspectiva divina, ele é eterno, porque será ressuscitado, será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar o quê? O corpo que hoje é templo do Espírito Santo, ele precisa de zelo e cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então, Apocalipse afirma, né, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que ele comprou, ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo, mas no 17 diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz: e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida. Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência: não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é: a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem: não para se banquetear. Então é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem lá no Éden uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico que envolve a vida e intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz: cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para fugir da imoralidade. Então o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça.
A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz, comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar, comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo, e culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse, comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando eu repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia, o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblico. E eu dizia, o anjo acordou e ele disse, come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou, mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois dessa segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer, desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar, nem toda refeição é banquete. Nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus, e hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tenho a missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico, mas gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse, chegou a hora. Eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso, mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto, disse, preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele, pause. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso. As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandado do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal, tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo.
Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou? Né? Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus, porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele, eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que é. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz, por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo, quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tinha que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar, não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, eu lembro de um dia que eu estava meditando na epístola de Paulo a Timóteo, eu cheguei nesse versículo e disse, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo, se a família pode cuidar, então a família faça. E a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas. Então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto, para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois de dizer, nenhuma sobrecarga é sábia, ele me disse, nem o seu excesso de peso. Esse foi um dos primeiros confrontos de Deus, já na fase 2, não era nem na fase 1. E de repente eu começo a pensar, se você edifica um prédio e não faz fundamentos que comportem o prédio, o que é que vai acontecer? Se não desmoronar, vai dar uma entortadinha com uma torre de Pisa. Se você decide usar um automóvel, seja de um carro, uma caminhonete, um caminhão, e carregar mais peso do que a suspensão suporta, qual é o final dessa história? Mesmo a embarcação, se colocar mais peso do que pode, ela vai afundar ou naufragar. Agora, se para nós isso tudo é tão claro, como é que a gente vai deduzir que pode passar uma vida, anos com excesso de peso, achando que isso não produz dano ou resultado no corpo? E não estou nem falando só de sobrecarga nas juntas. Vamos falar da sobrecarga ao coração, ao sistema cardiovascular. É por isso que obesidade e pressão alta andam juntos. Vamos falar de diabetes. E a história vai longe. Então, assim, hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Todo mundo acha que está bem. Durante muito tempo as pessoas diziam, tem que se cuidar. Eu dizia, isso é vaidade. Não, não é vaidade. A questão não é meramente a sua aparência, a sua forma. É o cuidado do corpo. Então, essa foi uma das áreas que Deus corrigiu. Eu tive que tratar e ela merece nossa atenção. Terceira, descanso. E agora quem está falando é o imperativo. Desses que andam no trifásico, não sei nem se eu estou no 220 ou numa voltagem superior. Durante muito tempo, sabe o que eu dizia? Eu dizia que dormia perder tempo. Eu dizia, passar um terço da vida dormindo. Eu lembro que um dia eu comentei com o médico e falei, se tivesse uma pílula para tomar e não precisar dormir, eu tomava. Ele falou, a pílula existe, graças a Deus que o senhor não descobriu. Durante muito tempo falei isso. Eu lembro de uma conversa com o Aldrin em 2014. Ele diz, Luciano, você precisa cuidar do sono e do descanso. Eu falei, dormir é perda de tempo. Eu falei, eu durmo de 4 a no máximo 6 horas e estou bem. Ele falou, não, você não está bem. Você habituou o dano que você faz com o corpo. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu corpo. Eu lembro de uma ilustração que ele me deu.
depois de um argumento forte. E diz, o Criador faria o seu corpo com necessidade de descansar 8 horas. E você teria um plano melhor e mais inteligente do que o dele para viver a vida. De repente, essa é a hora que você tem que parar e dizer, quem tem razão é ele e não a gente. Gente, a Bíblia fala de descanso. Em João no capítulo 11, quando Jesus diz, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, a Bíblia diz, seus discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. A Bíblia só podia dizer, seus discípulos pensaram que ele estava mesmo dormindo e que não era o caso de morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que envolve o repouso do sono. O sono é repouso, é descanso para o corpo. Mas além do descanso diário do sono, Deus instituiu um dia semanal de descanso. Além do dia semanal de descanso, a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º era um dia de descanso. Você sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Deus diz, a terra está cobrando os sábados. Tudo aquilo que eu e você fazemos, desrespeitando os princípios que Deus estabeleceu, a conta chega depois, a fatura do cartão de crédito que você está lá passando, ela vai chegar. É uma questão de tempo. E ele olha para mim e diz, você já conheceu alguns daqueles parques de Orlando? Eu falei, já. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei, é. Ele falou, alguma vez você viu alguém dando manutenção, limpando? Pensei. Falei, nunca. Eu mesmo fiquei surpreso. Falei, como é que com aqueles milhares de pessoas, aquela estrutura toda, não existe limpeza ou manutenção? Eu falei, eles não limpam esse negócio, tem que limpar. Ele falou, limpa e dá manutenção. Mas eles fazem isso de noite, quando o parque fecha. Na hora eu entendi a alegoria antes dele terminar. Quando eu e você vamos dormir, o parque fechou. É a hora que o corpo se limpa, é a hora de manutenção. Gente, eu recentemente li um livro de um dos maiores especialistas do sono do mundo. É impressionante o impacto que o sono tem em todo o seu sistema cognitivo e de aprendizado. Nós não podemos simplesmente achar que somos mais sábios que o Criador e decidir viver do nosso próprio jeito. Marcos capítulo 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ministério bombando, sinais, milagres, gente sendo tocada. Eles disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O ministério não é importante, alcançar as pessoas não é importante, Jesus disse, vão dar uma pausa, vocês têm que descansar. Porque senão, como diziam os antigos, a rosca espana. E não adianta garantir só os resultados imediatos, e não pensar em resultados a longo prazo. Então, se o próprio Jesus diz, eu mandei vocês trabalhar, mas vocês não podem, nem para obedecer minha ordem de trabalhar, desrespeitar o descanso, por que é que eu e você podemos achar que podemos ser negligentes com o descanso no dia a dia? Eles estão num silêncio hoje impressionante. 4º e último lugar. Eu estou tentando trabalhar mais ou menos a ordem do que Deus foi falando comigo, não é uma ordem de importância. Exercício físico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, eu li na Nova Almeida atualizada, mas as versões mais antigas do próprio Almeida, como por exemplo a revista e atualizada, em vez de dizer que o exercício tem algum valor, Almeida diz assim, para pouco é proveitoso. Outras traduções vão variar, mas a ideia é dizer algo parecido, né? Tem pouco proveito, e assim vai. Durante muito tempo, assim como o versículo que diz lá, comer de tudo, eu achava que era comer tudo e não de tudo, eu sempre li esse versículo dizendo, como se ele estivesse dizendo, que o exercício físico não tem valor. A Bíblia não está dizendo que não tem valor. Ele diz que ele é de pouco proveito. Pouco proveito se você pensar no quê? Na comparação, no contraste que ele está fazendo com a piedade. Ele está dizendo, eu quero que vocês exercitem na piedade. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício físico. Ele diz porque ela tem a promessa da vida agora e da que há de vir. Então a piedade impacta a sua vida terrena e a eterna. O exercício só impacta a sua terrena. Não vai impactar a sua vida eterna. Eu lembro que outro dia alguém perguntou para o Aldrin, mas se eu comer errado e morrer mais cedo, eu vou deixar de ir para o céu? Ele falou, não, talvez vá para lá mais rápido. A pergunta é, por que antecipar o céu que pode esperar, se nós podemos ser mais frutíferos e viver o plano e o propósito de Deus de forma completa aqui?
Então é lógico que o exercício físico não vai impactar seu galardão, sua eternidade, embora no próprio cuidado com o corpo e na sua vida espiritual, eu não vou dizer para você que não tem peso. Agora vamos pensar o seguinte, Paulo fala de exercício físico, a gente pensa com a mentalidade de hoje, que é o quê? Caminhar ou correr no parque, ir para a academia. Mas você precisa pensar que hoje a gente precisa de academia e das outras coisas, porque nossa vida, pelos confortos da modernidade, ela se tornou sedentária. As pessoas daquela época, quem Paulo escreve, ninguém era sedentário. Era impossível ser sedentário naquela época. Eles não tinham automóvel, não tinham bicicleta, né? Animais para transporte eram usados em momentos pontuais e longas jornadas para quem tinha. Então, você precisa entender que todo mundo tinha um movimento. Eu tenho um controle no meu relógio da quantidade de passos para saber se eu me movimentei o mínimo possível. Então, às vezes eu estou esperando no aeroporto, eu fico indo e vindo e olhando. Se não der para exercitar hoje, que pelo menos eu ande o mínimo. Ninguém tinha problema com isso na época. Todo mundo andava mais do que o mínimo, por causa das distâncias. O trabalho todo era físico, gente. Eles não tinham trabalho de escritório, como eu e você hoje passamos o dia sentado no ar-condicionado, né, fisicamente falando, não fazendo muita coisa. Então todo mundo trabalhava a terra para tirar o seu sustento, tinha que plantar e colher, tinha que cuidar dos animais, o trabalho era físico. Não existia essa ideia do negócio, da construção civil que nós temos hoje. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, tinha que fazer os seus móveis com as mãos, ou seja, não existia sedentarismo. E para esse povo que já tinha um mínimo de movimento, quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, a palavra que ele usa no grego, ginásia, de onde vem ginásio e academia que nós temos hoje. Do que Paulo estava falando? Da cultura greco-romana, de exercitar-se fora, além da movimentação do dia a dia. Era uma cultura que fomentou o que hoje eu e você vamos chamar de vaidade, que é o culto ao corpo, mas era um nível de exercício além do comum. E Paulo está dizendo, mesmo esse além do comum, para quem não é sedentário, tem proveito. Então como é que hoje eu e você vamos decidir que não tem proveito? E essa foi uma área que Deus precisou trabalhar muito forte na minha vida. Eu tinha uma limitação, vocês lembram, 3 anos atrás de eu passar aqui 2 meses pregando sentado por conta de uma operação que eu fiz no joelho para poder voltar a me exercitar. E eu tive que decidir organizar minha vida. Eu vejo um monte de gente dizer, não tenho tempo. Eu digo, não, você não tem prioridade, o que você tem tempo dá um jeito. Hoje entre os 4 cultos, agora à tarde, eu me organizei ao longo do tempo, eu tenho academia dentro de casa. E eu vou treinar no mínimo 1 hora, talvez 2 horas. Quando você entende importância, você se organiza. Quais são os resultados? Você passa a ter uma vida saudável. Os neurologistas estão dizendo isso com a clareza de documentação, material científico, pesquisas como nunca antes. Que a melhor prevenção para demência na velhice não é só, vou aprender outra língua, vou escutar música, vou fazer os jogos mentais, eu tento fazer essas coisas todas. Mas o que mais garante a neuroneogênese, formação de novos neurônios, cardio, exercício cardiovascular, a irrigação sanguínea no cérebro. Nós precisamos entender a importância disso. Os médicos, os cientistas estão anunciando que nós vamos viver a maior epidemia de demência jamais vista, por alimentação errada e por falta de exercício. Então, assim, a pergunta é, eu e você não podemos ter uma mentalidade de investimento na nossa velhice, por que não? Ok, pastor, é só o cardio? Também não. Se você quiser garantir mobilidade, não só o equilíbrio básico, mas mobilidade na velhice, você também vai precisar do anaeróbico, ou seja, musculação. Então, nós precisamos entender a forma e a maneira, né? E procurar corresponder com cuidado do corpo, que se estenda a todas as áreas. Para terminarmos, ninguém consegue mudar tudo da noite para o dia. Até porque a mudança é um processo. Você não muda comportamento sem mudar primeiro seus valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se muda comportamento sem mudar primeiro os valores. E, gente, os valores não mudam todos da noite para o dia. Então, assim, eu lembro que eu ouvi alguns médicos falar, tem que cuidar do pH da água, eu não sei o que. Eu disse, meu Deus, não dá para mudar isso tudo de uma vez. Mas você pode começar de forma gradual. Então eu comecei retirando tudo aquilo que era escandalosamente mais danoso, criei o hábito com isso, depois você pode ir ajustando, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É por isso que nós estamos domingo passado e esse, pilhando você
queremos que você adquira os livros. Porque não adianta ouvir isso uma vez. Eu me lembro quando em 2014 eu conheci o Aldrin, sentei na frente dele para uma conversa. Fiz o exame, eu brinco que ele tem uma máquina, um scanner lá que parece coisa espiritual, de tanto detalhe que revela da sua vida, dos seus hábitos. E quando terminou, estava na fase 2, dos 120 e tantos quilos. Falei, doutor, muito ruim? Ele falou, melhor do que eu esperava. Olhando o seu tamanho e o seu peso. Mas ele olha para mim e diz assim, graças ao ortomolecular que te pegou 2 anos e meio atrás, te passou a suplementar com isso e isso. Eu pensei, como é que ele sabe o tempo e o que eu estou tomando? Eu falei, não pode, que o senhor viu isso tudo nessa máquina. Ele falou, a máquina acusou uma resposta de melhora e percebendo o seu peso e o resto dá para imaginar que você não cuida tanto de si, então a gente elimina e entende que essa curva foi uma mudança alimentar. É onde eu tinha começado. Mas naquela hora ele olha para mim e eu falei, não, realmente, minha mentalidade vem mudando, eu comecei a entender isso, aquilo. Ele olha para mim e diz, Luciano, eu sou um pregador. Além de médico, também sou pastor, um pregador. Não prego tanto quanto você nessa agenda intensa, mas prego. Ele falou, para mim, algo frustrante. Me diz se você partilha do sentimento. É ver gente que vem à frente no apelo, chora, diz, eu vou mudar. Mas no meio da semana já esqueceu aquilo. Eu falei, realmente é frustrante. Ele falou, pois é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa. Deus está trabalhando em mim, eu vou mudar. E daqui a pouco você sai daqui e parece que não vai lembrar mais nada. E aquilo me chocou, porque ele me pegou pelo gancho emocional. Mas ele olha para mim e diz, você concorda se esse povo que chora lesse mais a Bíblia e ajudar a consciência deles para mudar o comportamento? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, então eu vou te pedir algo, leia a minha Bíblia. O minha, entre aspas, era, comece a entender um pouco mais de saúde, comece a entender o impacto que isso vai ter sobre o seu corpo. E a partir dali, ele começou a me dar uma bibliografia extensa de materiais que eu passei a ler. Pastor, o senhor quer que eu leia isso tudo? Não, é por isso que a gente está entregando tudo resumido de mão beijada para você. Mas tem sido anos estudando área após área, né? E eu decidi, mesmo não sendo minha área de formação, eu falei, eu vou ler todo esse material médico, eu preciso entender essas coisas, porque senão eu nunca vou funcionar como deveria. Então, o processo de mudança de mentalidade, entendendo o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, impressionante que essas coisas não se contradizem, como muitos que professam a fé acham, começou a gerar uma mudança. A mudança de mentalidade foi gerando uma mudança de comportamento. Eu não mudei tudo da noite para o dia. Eu oscilei subidas e descidas, nunca igual de peso como antes. É lógico que nos últimos anos tem um fator atenuante, né? Um período desses de 40 dias de jejum vão 16, 17, às vezes 8 quilos, né? Principalmente você fazendo isso, treinando. Então tem hora que eu subo um pouquinho antes de começar, recupero depois. Mas aos poucos as coisas foram se organizando dentro de mim, mas por causa de uma mudança de valores. Então o que eu espero? Hoje eu quero trazer um alerta. E eu quero tentar mostrar para você que o assunto merece mais do que a sua atenção hoje. E eu, honestamente, quero te encorajar a não apenas levar os livros. A gente não quer distribuir livros. Nós queremos que você leia, releia, até que isso entre dentro de você e te ajude a mudar de vida. E dessa forma honrar a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com um testemunho que foi, de todos, acho que o golpe fatal que me acordou e me chacoalhou. E que dá o argumento final da mudança de pensamento aqui para arrematar. Finalzinho de 2013, acho que foi novembro, eu conheci um homem de Deus, pastor Paulo Canuto. Eu ouvia falar muito dele andando pelo Brasil, nas minhas viagens à Europa. Tu me perguntava, conhece Paulo Canuto? Falava das experiências dele. E, finalmente, nós dois seríamos preletores numa conferência. Falei, minha chance de conhecê-lo. Eu ia pregar na quinta noite, sexta de manhã eu ia embora. Ele ia pregar só no sábado, eu não iria ouvi-lo. Então, quando terminou a reunião, tinha uma janta para os preletores. O pessoal da igreja fez uma comida mais saudável do que o normal. Mas de todo mundo, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só para puxar assunto, conversa, né? Era mais aquele quebra-gelo, eu não queria falar daquilo. Eu falei para ele, está se cuidando, hein? Quando eu falei, está se cuidando, hein? Ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza. Quando ele perguntou quantos anos você tem, eu falei, lá vem. Eu na fase 2, mas bem robusto, respondi 43, 41, tá? Vai fazer 42. E ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade eu morri. Eu falei, você o quê? Ele falou, morri. Eu falei, como assim morrer? Ele falou, morri, eu tenho o laudo médico da minha morte.
Ele aponta para Eva, a esposa dele, e diz, ela é minha testemunha, estava comigo lá. Não é toda hora que você encontra alguém que morreu e consegue conversar com ele. Eu, curioso, olhei, me fala um pouquinho mais sobre isso. Ele falou, meu corpo entrou em falência aos 44 anos de idade, múltipla. Me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do corpo. E da 4ª para a 5ª vez, tudo que acontece na sala, eu estou vendo fora do corpo, meu corpo deitado. Ele falou, meus detalhes batem, a minha versão bate nos mínimos detalhes, a da minha esposa e do médico. Ele falou, eu vi que horas eram quando ele assinou o laudo, e o laudo confere com o horário que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para minha esposa. Os dois ficaram pasmos quando eu contei a história. Eu falei, eu vi tudo. Eu estou impressionado. Falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Quando aquela presença apareceu, eu já sabia que era ele. Ele diz, eu não sentia permissão de encará-lo, mas antes dele falar, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele chegou pertinho de mim, do meu ouvido, e sussurrou, você é um suicida. Quando eu vi aquilo, eu já sabia para onde ia essa história. Foi um soco no rim, como falo na linguagem do boxe. E eu estava assustado com aquilo, mas ele continua e diz que o Senhor Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você o abortou, o que nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei, para, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Tu era gordo, tipo, fala comigo na real. Ele falou, não. Meu problema era comer menos do que deveria, jejuava sem sabedoria nenhuma, não dormia, toda noite era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus. Viajava a pregar o evangelho sem me dar descanso, meu corpo não suportou. Eu estou diante dele, como diriam meus amigos, os cariocas da Baixada. Caraca! Eu estou impressionado com aquilo. Ele falou, calma, calma que fica pior. Ele falou, Jesus, enquanto falava, me deu uma visão do que seria o meu velório do dia seguinte. O velório que não aconteceu, eu assisti. E ele falou, a coisa mais assustadora de se ver o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Eu no caixão, arrumado, coroa de flores, família, amigos, todo mundo chorando. E alguém chega perto do meu caixão, estende a mão e diz, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor recolheu ele tão novo? E aí Jesus atrás dele diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, foi você que nunca se cuidou. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Eu levantei daquela mesa. Eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo nessa área. É a última. Aí fez sentido tudo que eu ouvi ao longo dos anos, os textos que eu não queria enxergar. E eu falei para Deus, nunca mais. Só que eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu quero te pedir 1 ano para eu trabalhar mudança de mentalidade. E naquele primeiro semestre, até encontrar o Aldrin, eu estava trabalhando só a questão bíblica. Depois ele me ajudou e me deu uma extensa bibliografia para ler. E à medida que esses valores mudavam, eu pude pôr em prática aquela determinação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja negligente. Cuide do seu corpo. Porque isso não é uma questão só natural. É uma responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós clamamos por mais do que um conselho, mais do que informação, mais do que material para ser digerido numa reflexão posterior. Nós oramos por um despertamento, nós oramos por uma iluminação do alto, nós oramos que o Senhor de fato possa nos provocar a esse lugar de resposta que te honre, te exalte e te glorifique. Que não apenas garanta mais anos de vida, mas mais vida aos nossos anos. Que nos permita não desperdiçar a oportunidade de te servir, de cumprir o nosso propósito. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a sua individualidade. Eu sei que cada um precisa, ó Deus, de ajustes específicos. E eu oro que o Senhor, de forma personalizada, aplique a sua palavra no coração de cada um. E nos ajude nesse processo de mudanças, para que possamos de fato te honrar em todas as áreas, na integralidade da vida cristã, espírito, alma e corpo. É a minha oração, por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente com essa palavra gravada. Eu oro pelo início de uma nova história, em nome de Jesus e para a glória de Deus.
Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Glória a Jesus.